Então eu quero convidar a todos, aqueles que podem abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo de número 11, vamos ler o 11 e o 12. Texto simples, conhecido por todos, um texto que reflete o perfil original da Bíblia Sagrada. Deus chama o profeta Jeremias e lhe dá visões. E uma das visões de Deus que caracteriza a chamada do profeta Jeremias está registrada no texto que vamos ler. Diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Graças a Deus. Você pode fechar a Bíblia. Tema que todos deveriam conhecer, que é a história da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a mente do próprio Deus revelada ao homem. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro ou alguns livros. A Bíblia é e sempre será a revelação de Deus. Conhecer a Bíblia, muitos conhecem. Ler a Bíblia, muitos leem. Mas conhecer a história da Bíblia, muitos acabam deixando a desejar nesse aspecto. Uma pergunta muito curiosa para abrir a nossa parte esta noite: como surgiu a Bíblia? De onde veio a Bíblia? A minha missão hoje é explicar a origem das Escrituras Sagradas, a sua evolução histórica até chegar em nossas mãos. Quero ser simples, breve, conciso em cada colocação, para que todos possam compreender e aproveitar o tempo o máximo possível para que possamos chegar até o final desta conversa sobre as Escrituras Sagradas. Mas eu quero que você raciocine um pouco sobre essa pergunta: de onde veio a Bíblia? Qual a origem da Bíblia? Algumas pessoas, na sua simplicidade, acreditam que a Bíblia caiu do céu. Do nada, cai um livro do céu, alguém pega esse livro e aí tira a cópia dele e passa para os demais nas suas gerações. Quando na verdade a história da Bíblia é bem mais simples que isso. Ela é bem mais fácil de compreender do que este sentimento, este pensamento de que ela surgiu das nuvens, caiu diante de alguém. A Bíblia começa num passado bem remoto. A mais remota história da Bíblia talvez seja desconhecida por muitos, mas é conhecida por Deus e por seu Santo Espírito que está presente neste lugar. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela só pode ter vindo de Deus. A sua procedência tem que ser do coração de Deus ao coração do homem. Então, onde e como tudo começou? Tudo começa no mais remoto passado, quando nem ainda o homem existia, quando não havia mundo, quando não havia universo. Deus já existia. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lá está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por o Verbo,
o mesmo que deu a vida para nos salvar. No capítulo 8 do livro de Provérbios, nós encontramos o grande sábio Salomão falando da sabedoria de Deus. E ele diz que Deus, quando criou todas as coisas, criou-as com sabedoria. E naquele capítulo, naquele texto, o grande sábio Salomão também se referia à sabedoria, ou falava da sabedoria, fazendo referência ao Senhor Jesus também. Porque por meio de Cristo Jesus, Deus criou todas as coisas. Jesus é o Verbo, cujo Verbo sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a sabedoria de Deus, cuja sabedoria Deus usou para criar o universo, cujo universo se concentra o planeta Terra, em cujo planeta nós habitamos. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que as mesmas referências bíblicas aplicadas ao Senhor Jesus também se utiliza como sinônimo para aplicar-se à palavra de Deus. Verbo vem da palavra grego logos, e logos quer dizer palavra. Sabedoria também é sinônimo de palavra, porque sabedoria se expressa através da palavra. Eu quero que você entenda que a Bíblia não é simplesmente um livro, em certo sentido. A Bíblia, ela é o meio que Deus usou e continuará usando para salvar o homem dos seus pecados, através do seu testemunho eterno, que hoje adoramos a Deus porque a Bíblia existe. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é